Estamos aqui com o Super Ultra Mega Paulo Galvão aqui, mestre dos mestres, como eu estava falando. E aproveitem muito bem aí esse evento de hoje, o nosso Compartilha BIM aí de todas as terças-feiras, né, às 7 horas da noite. Tenho certeza que vão gostar muito. E a palavra está com você, Paulo. Eu começo falando aqui sempre, nessas nossas lives, eu começo perguntando, quem que é Paulo Galvão, doutor? Me conta aí. Oh, ok, então, eu até preparei até um slide rapidamente falando sobre isso. Olha que esperto esse, né? Olha. Olha só, né? Então, primeira coisa, pessoal, primeira coisa que eu quero agradecer, Alan, pela oportunidade, pela confiança, pelo companheirismo, né? Como sempre. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo agora essa live e espero que eu consiga contribuir com vocês sobre o tema que está sendo proposto hoje sobre alvenaria estrutural, ok? Bom, quem que é Paulo Galvão? Paulo Galvão trabalha desde 96 com computação gráfica, né? Fiquei 24 anos trabalhando numa revenda da Autodesk aqui em Campinas, chamada TecGraph. E nesses último ano, um ano e meio atrás, eu decidi seguir uma carreira solo, vamos por assim, né? Então, hoje eu estou com uma empresa chamada ADAP, juntamente com a minha esposa. Minha esposa, nesse momento, está me assistindo. Um grande beijo para ela também. E Paulo Galvão é um cara que é formado praticamente em comunicação, mas ficou durante 24 anos atendendo empresas na implementação dos produtos da Autodesk, né? Então, 24 anos. Então, comecei a trabalhar com AutoCAD 12 DOS, né? E na época que não tinha laptop, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, nesses 24 anos, trabalhei muito com implementação Olá, Dani, e mandando um praticamente... beijo. mandou um beijo. Te amo, amor. Consequentemente, nesse último ano e meio, eu estou fazendo mestrado, já fui qualificado, né? Oh, E isso é uma felicidade, hein? Quando eu uma livrei de felicidade, mim, olha só, qualificou, ainda tem o finalzinho ali, né? exatamente, Mas, mas mais difícil é a qualificação, com né? certeza. E com certeza foi praticamente viveu 3 dias, 3 noites, né, de felicidade. Mas, e claro que a minha qualificação foi relacionada ao BIM, falando exatamente sobre certificação ambiental, que eu usei o ACA como referência, na área da sustentabilidade. Então ficou bem bacana essa dissertação, e agora nós estamos aí na reta final. Além de ser professor, né, nas instituições onde eu ministro aqui na região, que é a Unip e a Unifage, também eu tenho uma empresa, né, que é a DAP, que está fazendo aí algumas assessorias, alguns treinamentos para algumas empresas. E nesse encontro eu estou trazendo aqui um caso da empresa Vender Projetos, que é uma parceira muito bacana, depois eu vou falar sobre ela, e ela que liberou todas as imagens desses prédios aqui na nossa live. Então, Paulo Galvão é um cara que está aberto para vocês a ajudarem a fazer qualquer tipo de implementação, qualquer tipo de ajuda, tudo que for relacionado a isso, estamos juntos. Muito bom, doutor. E assim, o que eu estava te falando mais cedo, né? O tema que a gente vai tratar hoje é um que eu acho que a cada 3 turmas no IPOG que eu faço ali, turmas minhas da Autodesk e tal, pelo menos uma ou duas pessoas ali estão perguntando: Alan, eu trabalho com alvenaria estrutural, eu trabalho com projeto de alvenaria, com locação de alvenaria e tal, e como é que eu faço para, sei lá, modelar isso no Revit, fazer família, fazer automatizar o negócio, como é que eu faço para facilitar a minha vida? E aí toda vez eu digo, ó, procura um rapaz chamado Paulo Galvão, que ele tem um vídeo que fala sobre isso daí, e ele vai mostrar vai dar um monte de dica lá. E então estamos finalmente o trazendo aí para falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Pô, Dinâmica aqui vai ser essa, tá? Você vai falando, fica à vontade, a palestra é sua aqui. De vez em quando eu te interrompo, de vez em quando eu puxo as perguntas lá pro pessoal que está aí nos assistindo. Deixem as perguntas de vocês para ficar uma interação aqui bem legal, beleza, pessoal? Vai lá, Paulo, todo seu. ok, Alan. E no dia que você me passou esse tema para mim sobre alvenaria estrutural, eu fiquei pensando como que eu poderia contribuir com as pessoas que estão assistindo, né? Vamos fazer uma aula de família paramétrica, vamos fazer uma aula de template, vamos falar como que nós vamos guiar nesses 30, 40 minutos de apresentação, né? Para isso, eu quis trazer para vocês duas reflexões, né? Que está aqui de acordo com a minha agenda, né? Primeiro, falando sobre o mercado,
né, como esse mercado pode influenciar não só na área de alvenaria, mas pré-fabricados, steel frame, por exemplo, né? E a melhor maneira de falar sobre alvenaria estrutural é trazer um caso real de um cliente, no caso, trazendo a Vender Projetos, né, que começou praticamente a trabalhar com alvenaria estrutural em 2012, 8 anos atrás, né? Depois nós vamos abrir para perguntas, claro que o pessoal pode fazer as perguntas no momento que eles acharem melhor, e aí vou tentando dar minhas contribuições para vocês, ok? Bom, então praticamente nossa conversa vai se dividir em 2 momentos, o mercado, depois o cliente vender, e eu quero já falar para vocês sobre como que nós estamos sendo afetados à implementação do BIM. Fique bem claro isso, tá? Por quê? Como a gente vai falar muitas vezes sobre implementação do BIM, né? A gente foca muitas vezes em arquitetura, foca aí mais na parte de estrutura convencional, fala um pouco mais sobre hidráulica, elétrica, mas existe alguns processos aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que é muito específico. Alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, steel framing, pré-fabricados, são coisas que você não tem diretamente uma ferramenta já pronta para isso, né, de fácil aquisição. E como que fica esse público relacionado à adoção do BIM? Então, eu não vou fazer, então, vou ficar dentro do meu núcleo, dentro da minha zona de conforto, né? E aí eu recomendo a todos vocês, independente da disciplina que eu citei agora, pode ser outras bem diferentes disso, né? Entender que é um caminho sem volta a aplicação do BIM, tá? Então, eu estou praticamente pegando 3 imagens para vocês, uma do decreto assinado pela Presidência da República, que em 2021, com o Alan, sim, divulgou bastante isso para vocês, que a adoção do BIM vai ser muito forte, já está sendo forte já para nós, tá? Em 2021, e todos os projetos tendo que ser feitos em cima disso. E nós temos aí já bem adiantado Santa Catarina e Paraná, que tem os seus portais já prontos aí relacionado à publicação dentro da sua portaria, que estão aceitando somente projetos em BIM. E por que estou trazendo o órgão público inicialmente para cá? Tá? Porque boa parte da engenharia civil, no âmbito da engenharia civil, tá? Muito desses focos, muito do dinheiro, vamos dizer assim, está dentro do órgão público, né? Solicitações, contratação direta, contratação indireta. Então, isso mexe muito com o nosso mercado relacionado a projetos. Então, se o órgão público está adotando o BIM, tá? Com certeza nós temos que ficar muito atenados a isso, porque mais cedo, mais tarde, essa tecnologia adotar o detalhe. Não gosto de dizer que BIM é tecnologia, mas vamos por assim, tá? Vai ser uma régua de divisão entre nós, tá bom? Então, aquelas pessoas que não estão fazendo ainda adoção ao BIM, por favor, preste bem atenção o que está acontecendo no mercado. Outro slide que eu tenho para propor para vocês aqui também, no caso da... Eu costumo dizer, Paulo, que Sim. daqui a 5, 10 anos vão existir 2 tipos de empresa, né? As que trabalham com BIM e as que não existem mais. Aqui não existe mais. Isso acontece, Alan, fica bem claro que eu até levei um puxão de orelha na minha qualificação, que eu coloquei tecnologia BIM, né? Mas, na verdade, o certo é conceito BIM ou plataforma, né? E faz todo sentido isso. Mas se a gente pensar na linha de divisa sobre tecnologia, e o momento que nós estamos passando, tá? O momento que nós estamos passando, tá? É relacionado à pandemia, que muita gente está trabalhando como home office. Para quem não tem afinidade, vamos esquecer todo o núcleo aí relacionado à engenharia no modo geral. Vamos pensar no núcleo de contabilidade, né? Então, se você tem, por acaso, um contador que trabalhava muito com papel, fazia muitas descrições com papel ou algo parecido, e é um excelente contador, no momento que você entrou com a pandemia, qual que foi a nossa régua de sobrevivência? A tecnologia, né? Então, o que aconteceu? Se esse contador, por exemplo, não se adaptasse rapidamente a isso, ele estaria fora do mercado. Simples assim, tá? Então, voltando agora para o nosso âmbito da engenharia civil. É a mesma coisa. Nossa linha de sobrevivência, tá, é a tecnologia.
Ok? A tecnologia, né, eu não vou filosofar se a tecnologia tira emprego, coloca emprego, não vou entrar nessa linha de discussão, né? Mas a tecnologia é nossa linha de corte. Quem estiver próximo dela ou usando esse benefício dela, há uma possibilidade de se manter no mercado, tá? E o BIM é uma coisa que está chegando, tá? Não é mais uma utopia, é uma verdade, tá? E aí você tem que entender que isso tem que fazer parte do nosso fluxo de trabalho no dia a dia, tá? E realmente, por isso que eu trago isso para vocês. E por que eu estou começando exatamente disso e pegando esse gancho que o Alan falou? Como que ficariam os nossos projetos de steel frame? Como ficariam os nossos projetos, por exemplo, de paredes de concreto, que são telas? Como ficariam os nossos projetos relacionados a pré-fabricados? Como ficaria o nosso projeto, que é a discussão desse tema, de alvenaria estrutural? Entendam que nós não temos tecnologia para tudo, mas também não podemos ficar de braços cruzados, porque o mercado está pedindo. Por isso que eu estou trazendo para vocês essa reflexão inicial. Se os órgãos públicos estão pedindo, só porque não tem a tecnologia voltada diretamente para a alvenaria estrutural, eles não vão pedir? É claro que eles vão pedir. E aí, Paulo, pode me perguntar, se por acaso não tem essa tecnologia, qual é a sua visão sobre isso? Minha visão é muito simples. Aonde há desafios, aonde há obstáculos, é onde está o dinheiro. Pense nisso, tá? Então, se não tem ainda uma ferramenta Eu concreta... aprendi esse comentário com você, inclusive. Perdão comigo? Eu tenho usado muito, inclusive. Oh, que legal, obrigado por ter contribuído, Ana. Então, se você não entender que a dificuldade, o obstáculo, ele é aonde está o dinheiro, claro que você vai garimpar, claro que você vai trabalhar em cima disso, claro que você vai ter um esforço maior, mas quem sair na frente vai conseguir sobreviver, vamos por assim. E por isso que eu estou trazendo o caso da Wender, lembrando que eles estão trabalhando com alvenaria estrutural há 8 anos em Revit, tá? Aí tem os nossos desafios, né? Porque quais são os nossos desafios? Eu sei o que é realmente o BIM, tá? Pessoal, BIM não é tecnologia, é uma plataforma, entendam isso, tá? Realmente preciso do BIM? Sim, você precisa do BIM. E como começo a usar o BIM? Tá? Então, dentro dessa discussão, eu estou trazendo o caso da Blender novamente. Ele passou exatamente por essas 3 perguntas. Tá? E, juntamente, não é porque estou sendo você futuramente um mestre em sustentabilidade, né? Mas acho que a instituição acadêmica, a academia, no modo geral, tem muito para contribuir. Exemplo, eu vi um artigo muito interessante da Regina Rustel falando sobre internet das coisas, Big Data, Big Dados, conectado ao BIM. É um artigo muito bom, recomendo que vocês procurem exatamente sobre isso, internet das coisas relacionado ao BIM. Ao nível que nós temos relacionado à aprendizagem, e olha só que nós temos de contribuição na área acadêmica. Então, nós temos que entender que as coisas estão conectadas. Um dos motivos da minha certificação foi exatamente essa, né? Foi fazer a conexão do BIM, não ao projeto sustentável, porque isso nós estamos falando bastante, né? Eu fiz a minha conexão do BIM a normas, né? Da certificação Aqua, HQE, né? Que nós temos aí o selo azul, nós temos o LEED, entre outros. Então, a minha dissertação exatamente é essa, o quanto que o BIM pode contribuir para a certificação Aqua e no projeto sustentável. Isso nós temos que entender que tem que fazer parte do nosso DNA e trazer a academia para nós, tá? E claro que nós temos que ter pesquisa e formadores em cima disso, né? E, começando a falar sobre alvenaria estrutural, eu vou trazer aqui para vocês uma discussão sobre 8 tópicos rapidamente. 8 anos atrás, o André Wender me procurou e falou o seguinte: Paulo, preciso fazer meus projetos em BIM. Eu perguntei para ele, por quê? Porque eu percebi que é o futuro, eu quero usar isso como propaganda.
E esse foi o primeiro discurso que ele fez. Eu não esqueço isso até hoje. Eu falei, então tá bom, vamos lá então. Essas 8 dificuldades que eu estou falando para vocês foram as dificuldades que eu passei com a Vendor na implementação. Não só dificuldades, mas sim os obstáculos que nós temos que enfrentar. Primeira coisa, quais são as expectativas referentes às normas? Então, foi uma coisa que eu trabalhei muito com o André, nós conversamos bastante sobre isso, e nós começamos a conversar como que deveria ser representado uma família paramétrica, mas não só no modelo 3D, como era também representado isso a nível de detalhamento. Precisa de algum plugin ou aditivo? Paulo, nós temos o Revit, mas não temos nada ainda, 8 anos atrás, não temos nada ainda relacionado ao BIM, há 8 anos atrás, relacionado à alvenaria estrutural. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar um plugin, uma ferramenta, um aditivo, né? Eu falei assim para o André, olha, entenda o seguinte, o software, ou melhor, o cliente não tem que se adaptar ao software. Não tem que se adaptar ao software. Pelo contrário, o software tem que se adaptar ao cliente. Então, nós vamos fazer tudo o que for possível para que o Revit consiga corresponder isso para vocês, né? Aí aconteceu nesse momento, a gente começou a entender, e aí é onde comecei a especializar em criação de famílias paramétricas e templates. E eu percebi que abriu um leque muito grande para mim naquele momento. Aí é importante que tenha um treinamento na sua região, tá? Então, porque como a Vendor é aqui de Campinas, né? Então, percebi que ele valorizou muito o treinamento presencial e próximo à empresa, e não foi um treinamento básico. Entenda isso, foi um treinamento relacionado ao projeto de alvenaria e parede de concreto. Paulo, eu quero fazer isso. Para mim não interessa se o Revit faz terreno, se ele insere portas e janelas, não me interessa nada, eu quero fazer isso. Então, nós conseguimos definir um escopo, né, vamos dizer assim, bem detalhado daquilo que precisava. Suporte técnico, isso foi importantíssimo para isso, porque qualquer momento que ele precisava, ele podia ligar, e na empresa, né, nessa época eu trabalhava na Tecgráfica, então ele podia na empresa, tirei suporte técnico, tá? E se tinha algum material online, né, e aí no caso, eu já vou explicar um pouquinho desse material online, que eu coloquei nesse escopo, né? Mas isso foi um importantíssimo apoio técnico, porque eu gravava muito vídeos para o André, né? Para poder usar isso como material, tá? E a demanda e a adoção de software na minha região, eu estou sozinho, né? Então ele começou a perceber que naquele momento, né, estava tendo um esforço sobre a adoção do BIM. E os clientes dele estavam começando a solicitar arquivos em BIM para ele, né? E ele foi praticamente, 8 anos atrás, um dos pioneiros a trabalhar com isso. E preço, né? Por que preço? Porque nós sabemos que hoje você fazer a adoção de um software não é barato, né? Fazer a adoção de um software não é barato. Então você vai adquirir o software A, mas precisa do software B, mas precisa do software C, D, E assim por diante. Então vira uma conexão de demanda de softwares que para um cliente isso é ruim na parte financeira, principalmente se você tiver que fazer adoção de 10, 15 licenças relacionadas a um fluxo de uma empresa só. Então, hoje, dentro dessa linha, desse escopo, é importante vocês aplicar isso a qualquer software que vocês queiram utilizar. No IPOG, na hora que eu dou aula no IPOG, na área de hidráulica, o pessoal pergunta, Paulo, e o software A e o software B? Quem que é melhor, quem que é pior? Esqueça tudo isso. Siga exatamente essa linha que eu passei para vocês com essas 8 perguntas, e que isso eu aprendi na minha vivência, não só na implementação com a Vendor, mas com as outras empresas que eu trabalhei na época, tá? Então, isso ficou muito focado para mim. E isso é a primeira contribuição que eu quero passar para vocês, relacionada à alvenaria estrutural. Entender isso, tá? Em vez de vocês pegarem, adquirir um software, pensa nesses 8 pontos, porque você pode, muitas vezes, você pegar um produto que nem, no caso, o Revit, um ArchiCAD, ou entre outros, você conseguir trabalhar fortemente, tá, dentro dessa perspectiva. Bom, aí entenda o seguinte,
Falou em BIM, gente, não adianta. Você tem que entender bem a ferramenta, entender bem o que é o desenvolvimento de um template, entender bem o que é uma biblioteca ou uma família e entender bem desenvolvimento em API. API, Paulo? Sim, API. Mas acabou de falar agora que precisava trabalhar com o máximo possível dos recursos do software, daquilo que você adquira, em vez de você pegar software A, B e C. Quando eu falo de desenvolvimento API, eu não estou falando de você adquirir um software, mas estou falando de você customizar a ferramenta que você trabalha com ela hoje. É isso que eu quero propor praticamente para vocês. Tá? Então vamos lá. Aí, passando essa primeira etapa, vamos falar um pouquinho dessa segunda etapa aqui agora, relacionada à alvenaria estrutural. Tá? Primeira coisa, e aí vou começar a responder a pergunta da nossa proposta, da nossa apresentação, né? Como projetar em alvenaria estrutural, tá? Primeira coisa é entender para atender. Não existe ferramentas que consigam atender 100% qualquer cliente. Não existe. Não existe. Eu cometi esse erro há 10, 12 anos atrás. Não vou citar o nome da empresa, mas praticamente eu errei a implementação de Revit alguns anos atrás, 12 anos atrás aproximadamente, um pouco mais, e que a pessoa, simplesmente a empresa falou o seguinte, o software não presta, eu quero meu dinheiro de volta, ou converter tudo isso em AutoCAD. Onde eu errei? Eu errei exatamente de não entender o cliente. Tá? Então, entender o que realmente a vender precisava era entender o escopo, o fluxo de projeto dela, do começo ao fim. Como que o projeto nasce, como que o projeto é estruturado, como que o projeto é calculado, como que eu reaproveito essas informações e dentro dessa aplicação, dentro desse workflow. Eu comento isso, sim. Uhum. Ah, infelizmente esse meu áudio, Paulo, esse meu áudio que eu desligo às vezes aqui, não vou mais ligar. Eu desligo para diminuir o barulho. Aí a pessoa tá reclamando, tá sem áudio, Alan, tá sem áudio. Tá Sei o sem áudio. quê. Minha esposa já gritou aqui, ó. Pois é, Tá sem áudio. exato. Mas só repetindo rapidamente, o que eu tô falando é justamente concordando com o Paulo. A gente precisa entender muito bem o cliente, inclusive entendê-lo mais que ele próprio. Tá? Seja qual for a situação, o cliente normalmente chega um pouco meio perdido ali no que vai acontecer. Então, você tem que ter experiência, tem que ter o jogo de cintura ali para conseguir ir pescando e jogando o anzol ali para você, tanto para conseguir extrair informações que nem você nem ele entende, você conseguir formular uma proposta interessante que realmente atenda ao que o cliente quer. Tá? Então, de repente não é o software que você mais domina, de repente vai ser outro, você vai ter que indicar ou fazer uma parceria com essa outra pessoa. E só para deixar aqui deixa. Coloca no chat aí, pessoal. Quem já trabalha com alvenaria estrutural ou com qualquer tipo de que envolva alvenaria de alguma forma, que softwares vocês usam, quais experiências? Fala um pouquinho sobre vocês também aí no chat. Deixa a pergunta para Paulo, tá? Vamos lá, manda ver aí, doutor. Beleza, ótimo, André. Alan, só para poder puxar um pouquinho esse raciocínio que você me falou, só ter uma ideia, toda vez que eu trabalho com esse tipo de implementação, incrível que pareça, treinamento presencial ou treinamento da equipe é a última coisa que eu faço.
é a última coisa que eu faço relacionada ao treinamento. O que eu faço em primeiro lugar? Eu pego o projeto, começo a desenvolver esse projeto em casa e eu faço uma apresentação beta para esse cliente. E ele vai falar se estou no caminho ou não estou no caminho. E aí eu levo para casa e eu começo a trabalhar em cima desse processo até melhorar até conseguir ter um norte do meu entendimento e não do cliente. Aí consigo ter o norte, aí consigo melhorar essa proposta, aí eu consigo trazer o cliente junto comigo, tá? E ele começa a ter a mesma visão que você. Depois que você cria aí praticamente um template, o esboço inicial, as primeiras famílias, né, exportações, importações, conexões com os clientes, e na hora que você tem praticamente aí, como eu disse, um norte traçado, aí que eu faço o meu treinamento para a equipe técnica. Só para vocês entenderem que eu trabalho praticamente ao contrário, tá? E aí acontece que a equipe técnica começam a contribuir durante o curso, né? Então foi isso que aconteceu exatamente com a Vendor, tá? O entendimento dentro deles. Então, uma ideia, a primeira template de alvenaria estrutural, nós passamos a primeira versão, até que foi legal a criação. Nós que montamos o primeiro pavimento e fomos para o segundo pavimento, esquece, ficou muito lento. Jogamos tudo aquilo que foi feito fora, praticamente, tá? E a gente passou por essa revisão 2, 3, 4 vezes. Então, uma ideia, somente na versão 8 que a gente conseguiu estrutural. Só uma ideia, gerou até um certo assim, desgaste nessa implementação, que a gente deixou a alvenaria de lado para falar com a parede de concreto. Aí, o que nós erramos na parede de concreto, o que nós erramos na alvenaria estrutural, acertamos a parede de concreto e desenvolvemos muito bem o template. Na hora que a cabeça estava mais tranquila e vimos onde acerto e erros, voltamos para a alvenaria, aí começamos a ter um sucesso a mais para isso, tá? Lembrando que todos os empreendimentos que vocês estão enxergando aqui, tá, nessas imagens, é da própria empresa Vendor que autorizou mostrar isso para vocês, tá? E inclusive Então, temos participantes aí da Wendley aqui, né? tem, a equipe toda, né? Hoje a equipe da Olha. Vendor eu acredito que a equipe da Vendor hoje tem acho que mais de 30 funcionários, né? Então, é uma equipe muito forte mesmo. Pessoal, eu vou apresentar para vocês essa imagem que vocês estão enxergando, foi a primeira estudo de alvenaria estrutural que começou a dar resultado, tá? E respondendo a pergunta, como que vocês vão desenvolver projeto de alvenaria em BIM? Aqui, esse primeiro resultado, eu vou cancelar um pouquinho a minha apresentação, para poder abrir aqui o meu Revit, tá? Esse foi o primeiro projeto que foi feito, né? Isso aqui, nem me pergunte qual foi a versão do Revit, que não vou lembrar, tá? Não foi, acho que foi 2015, 2014, não me recordo, tá? Mas olha só o grau de detalhe. Na verdade, esse aqui é um projeto que foi feito inicialmente pela FL Livre, inicialmente, né? Que a FL Livre também foi muito, nessa época, e até hoje, muito parceiro relacionado a própria Vendor também, né, e que nós trabalhamos em conjunto nesse primeiro protótipo de alvenaria, né? O que nós temos de recurso? Primeira coisa, vamos entender, tá? Para cada bloco que nós tivemos aqui em mãos, tá? Vou pegar um bloco bem aqui no cantinho, para depois poder achar ele lá facilmente, tá? Nós temos aqui a primeira criação da família paramétrica. Isso que eu estou falando, apresentando para vocês, foi feito 8 anos atrás. Nesse momento, o pessoal da Vendor vai até dar um pouco de risada, porque isso não se faz mais, se faz de uma maneira bem mais inteligente, mas serviu de base para o desenvolvimento. Olha só que interessante. Então, você tem o Grout 1, ele já mostra para mim o Grout 1 da primeira folha, você fala se tem 2 barras, ou se tem uma barra só, e você vai determinando, né? Aí você determina se você tem praticamente um Grout 2, né? Se tem 2 barras ou uma barra só, tá? E a gente não teve dificuldade de até colocar o diâmetro, de colocar 1 como diâmetro, poder acertar a fórmula ou algo parecido, né? E aí você fazer toda essa mudança dentro do projeto, e a gente falava ligar arranque ou não ligar arranque do furo 1, ligar arranque ou arranque do furo 2. Então, tudo isso era feito dentro de uma família paramétrica, né? Aí você mandava finalizar, né?
você praticamente, na segunda fiada, que estaria as minhas vistas, só para vocês entenderem, né? Depois vou abrir uma vista um pouco mais detalhada, peguei justo uma vista que não está detalhada, tá? Que eu realmente fiz um furo, agora que eu vi, tá? Mas eu praticamente eu peguei as barras praticamente acionadas por aqui. Ah, Paulo, você errou. Tudo bem. Então, por aqui eu posso muito bem editar essa família, falando que eu não quero mais arranque, porque eu errei o arranque aqui. Pronto, isso subiu automaticamente. Você errou. Então, as informações da família paramétrica estão bidirecionais, relacionadas à planta e relacionado principalmente, tá, aos cortes e às suas elevações. Então, se você pegar qualquer uma dessas outras paredes, vamos pegar uma parede um pouquinho mais detalhada. Ah, legal. Tem uma parede um pouquinho mais detalhada? Olha só. Então, esse é o nível que nós conseguimos da primeira entrega da alvenaria de parede há 8 anos atrás. Só uma pequena brincadeira, Ana, né? Se a gente fazer aqui um gráfico e passar isso aqui para cor preto, praticamente, né? E dar OK, né? Tantan, tá com cara de AutoCAD. Olha Né? só. Muita gente Então, meu pergunta, mas amigo, como é que tem como deixar a tela do Revit preta e tal, porque fica muito claro e tal. Aí eu só lembro dos meus tempos de AutoCAD. exatamente, exatamente. Por acaso, eu já trabalhava no AutoCAD com, não brancão, brancão, mas eu deixava ele um É. cinzazinho quase branco, assim, um clarinho, tá? Então quando eu fui pro Revit nem senti muito. Exatamente, exatamente. É por isso que eu falo que muitas vezes a gente se apega muito aí ao software, né? E na hora que você apresenta isso para o cliente, tipo assim, e você captura exatamente essa tela e coloca praticamente no YouTube ou qualquer lugar, você fala, isso aqui foi feito no AutoCAD, obviamente. Né? E não, e o engraçado aí, que eu quero dar meus parabéns, principalmente para a equipe técnica, no caso da Blender, né? Que conseguiram customizar bem essa interface muito próximo com o arquivo que tem que ser impresso comparado com o CAD. Ou melhor, ficou até superior. E aí, só para ter uma ideia, só para encerrar um pouquinho, tá? Isso, repito, isso foi feito 8 anos atrás, tá? Se você pegasse praticamente esse elemento e diminuísse, tá? As etiquetas acompanham também de acordo com o comprimento de cada uma dessas peças, né? Você tem aqui a possibilidade de desligar, desligar pata. Então, tudo isso era feito dentro da quantificação, dentro das peças em si, né? Bom, isso foi feito 8 anos atrás. E aí, você pergunta, Paulo, só quero começar hoje. Repito, entenda a ferramenta, no caso aqui, a Revit, o ArchiCAD, ou qual software que você está adquirindo. Entendam a possibilidade de ele adaptar às suas necessidades. Entendam que eu preciso criar os meus templates e criar minha família paramétrica. É fundamental vocês fazerem isso. Aí, voltando um pouquinho à minha apresentação, como que foi tudo isso em 2012? Aí eu fiz um gráfico bem interessante aqui, só para poder entender, que vem no passado recente, usando AutoCAD, tá? O mercado estava se aproximando, falando sobre BIM, né? Aí você pode estar sofrendo um pouco com a adoção do BIM, e aí você tem aqui, nessa etapa, a possibilidade de você perder, de repente, alguns clientes sobre isso. Então, em 2012, nós fizemos a implementação do BIM, por isso que eu fiz esse desenho totalmente maluco aqui, porque nós acertávamos e errava, acertava e errava, acertava e errava. Tá? O importante é que a empresa abraçou a causa e entendeu que aquilo era um caminho possível para ser seguido. Aonde consegui economizar relacionado a softwares, não precisava comprar vários softwares, somente um software só, que tinha que ser paramétrico. O entendimento do esforço da equipe técnica de fazer a implementação relacionado a desenvolvimento de famílias e templates, tá? E criar aí um núcleo seguindo as normas que é necessário dentro da empresa. E aconteceu, começou a criar aí vários outros eixos de possibilidades. Nós sabemos que alguns anos atrás nós passamos por uma crise muito forte na engenharia civil. A Vender conseguiu se manter, não precisou mandar nenhum funcionário embora, porque adquiriu a tecnologia ao processo construtivo do âmbito da construção civil de alvenaria estrutural. Entendam isso, tá? Porque BIM
também ele pode promover para você algumas possibilidades de mercado que você não estava imaginando. E isso aconteceu com a Vender. Aí, como que a Vender está hoje relacionado ao projeto de alvenaria, tá? Dentro do processo? Eles amadureceram tanto, mas tanto relacionado à criação de template de famílias, que eu tenho até medo de errar aqui a minha demonstração, porque eles avançaram tanto, 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 que vocês perguntaram para mim, o que ele fez aqui, Paulo? Se eu, claro, pegar o arquivo e começar a investigar, eu consigo até entender o que eles fizeram, né? Mas, de primeira, eu tenho muita dificuldade. E deixa eu voltar aqui com minha tela que eu estava antes, mas olha só que interessante que eles fizeram, principalmente relacionado aos templates. Eles, primeira coisa, eles melhoraram em muito as representações dos modelos no modo geral, né? Então, melhorou muito a hierarquia. Olha a quantidade de tabelas que eles já têm no template deles. Olha só que eu tenho relacionado às elevações. E vou pegar qualquer elevação aqui. Vamos pegar essa daqui, por exemplo. Tá? Aqui, no reparo que eu tenho duas cores diferentes de aplicação de grout, né? Então, eles têm um porquê disso, tá? Não vou entrar nesse detalhe, tá? Deixa eu pegar um detalhe um pouco mais aqui. Tá bem claro isso, tá? Então, nós temos aqui praticamente uma definição, afinou muito o detalhamento entre eles e melhorou muito o processo dentro do projeto em si. Só ter uma ideia, eu vou abrir para vocês aqui 3 tabelas, tá? Vou pegar tabelas, por exemplo, de aços horizontais, e repare que ele entrega hoje para o cliente por parede. Cada parede tem a sua posição da barra, qual é a bitola, a quantidade, o comprimento unitário, o comprimento total por parede. Isso você faz uma conexão, por exemplo, com o Lean Construction, né? Se a gente começar a filosofar sobre Lean Construction hoje, você pode gerar pacotes de entrega. E por que não gerar pacotes de entregas de barra de aço com Lean Construction? Por que não? Né? Olha só o que acontece com as barras, ou seja, sobre as barras horizontais, sobre as barras de aços verticais. A mesma coisa, você tem tudo isso cadastrado por parede. Eles conseguiram um controle tão grande no projeto, tão grande, que eles conseguem perceber se tem uma coisa errada pela tabela ou pelo modelo 3D de maneira muito simples. Se você pegar a tabela de blocos, obviamente a tabela de blocos também aqui é feita por parede, como você está enxergando aqui nesse momento. Então, a afinidade que você teve sobre, repito de novo, templates, criação de famílias, entendimento da ferramenta, foi base do sucesso para essa empresa. Lembrando que o apoio da diretoria foi fundamental também para esse sucesso. Né? É um dos fortes pilares, né, do BIM, de fato. Não existe BIM se apenas um lado quer, né? Às vezes só o funcionário quer, às vezes só o diretor quer, às vezes uma pessoa que atrapalha o processo todo ali vai contaminando os outros. Ah, era mais fácil se tivesse dessa maneira aqui, se fosse no CAD já teria feito isso aqui em 10 minutos. Olha aí, precisou-se investir meses, anos, até chegar num ponto ali que se pode dizer, talvez não tenha nem chegado nesse ponto, provavelmente vocês ainda encontram aí o pessoal toda vez eu quero dizer o Wender, que o nome do meu irmão é o Wendel. Aí toda vez eu quero dizer o Wendler, mas é Wendler. Isso. Os projetos vão evoluindo, as necessidades vão mudando, o cliente vai mudando, as obras vão mudando, e com certeza vocês vão vendo, poderia ser assim, 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 e aquela constante mudança, aquela constante melhoria, né, de template, de processo, de tudo isso. Então, é uma coisa que não tem muito fim, né? Alguma coisa que eles fizeram há 2 anos, há 8 anos atrás, já não faz mais sentido, né? Como você está falando. Exatamente. E outra coisa, só para ter uma ideia, sobre compatibilização de projetos, ter uma ideia, teve uma empresa que solicitou para eles, olha, eu quero que vocês mandem para mim somente os grouts e as estruturas, tá? O restante não quero que vocês mandem para mim. Eles conseguiram resolver isso rapidamente.
Por isso que eu falo, o entendimento da ferramenta é importantíssimo. Né? E o que acontece com eles hoje? Né? Hoje, em 2012, famílias paramétricas e templates. Tá, passamos por isso. Hoje, eles estão implementando o processo de Dynamo dentro do projeto deles, dentro de Dynamo. Tá? Dynamo, acho que você já ouviu falar um pouco sobre isso, é uma programação visual que tem uma conexão diretamente com o Revit. Né? E o Dynamo, como está nesse gráfico, ele tem uma conexão não só com o desenho vetorial, mas também tem uma conexão diretamente com o banco de dados, tá? Independente de qual que seja ele. Então, o que nós temos hoje dentro da Vendor, né? O André chegou conversando comigo. Paulo, se eu tenho uma equipe técnica que faz um cálculo para mim, tá? Da estrutura, e me passa todas essas informações, todos esses dados, não tem como aproveitar tudo isso no Revit, né? Eu falei, podemos tentar a ferramenta Dynamo, né? Aí, vou entrar naquela parte que eu falei para vocês sobre EPI. Não precisou investir em outro software para isso. O que foi necessário foi entender, porque o Dynamo é gratuito, né, dentro do processo aí dentro da Autodesk. Então, o que precisou foi entender a ferramenta, o que ela pode fazer, o que não pode fazer. Tem que entender isso, tá? No geral, as ferramentas podem ou não podem fazer isso, né? E o que ela pode contribuir para nós. Então, esse processo que eu estou mostrando para vocês agora, em 2012, nós estamos nisso há 3 meses, desenvolvendo uma melhoria, tá, para o fluxo e projeto de alvenaria estrutural. Tá? Então, eu vou mostrar então, o que foi feito dentro da Vendor, tá, nesses últimos 3 meses. Nós criamos, né, quer dizer, eles criaram e eu praticamente só fui orientando. Só para você entender como funciona o fluxo. Eles me contrataram para ser nesse caso. Aí, no caso, já faz diretamente ligação comigo, com a empresa DAP. Tá? Eles me contrataram, falando o seguinte, Paulo, o que nós podemos melhorar? Olha, é possível fazer isso em Dynamo. Tem que fazer uma amostra? Tem. Aquela história. Eu levei para casa, fiz uma amostra, peguei os dados que eles tinham, conectei isso com o Dynamo e mostrei para eles. Olha, é possível fazer a primeira fiada em 15 segundos. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Em 15 segundos, conseguimos fazer a primeira fiada com os dados que ele queria. Eu falei assim, Paulo, é isso que eu quero. Qual é o seu conhecimento de Dynamo? O meu conhecimento de Dynamo é muito pouco. Não tem importância. Eu vou separar alguém da equipe, você vai orientando ele quais são o melhor caminho para se seguir, né? E dentro dessa equipe, você vai orientando, nós vamos desenvolvendo em Dynamo, nós vamos criando, nós vamos trabalhando junto e o que pode ser feito. Esse processo foi em 3 meses. E o que nós conseguimos fazer, o primeiro estudo, ainda tem muita coisa para evoluir, mas percebemos que há uma possibilidade muito grande de reduzir 3 dias de serviço em 45 minutos. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui um outro resultado, tá? Que está na outra tela aqui, só abrindo agora nesse momento. Eu não vou rodar aqui o Dynamo para vocês, porque pode ficar muito lento, né? Então, eu criei aí um vídeo curto, tá? Espero que seja possível fazer esse vídeo, tá? Eu não sei se o pessoal está vendo esse vídeo, Alan, aqui. Então sim. Se ele tiver, ele vai ficar sem áudio mesmo, né? Você que vai ficar narrando. Não, é isso que eu vou ficar narrando, exatamente. Tá, então, vamos lá. Só para testar. Então, aconteceu, nós criamos 12 ferramentas. A primeira é criar a primeira fiada e buscar o banco de dados que a engenharia calculou. Simplesmente assim, tá? Então, a engenharia calculou, ele usou aí as suas planilhas, usou as suas ferramentas, não interessa, para mim não me interessava isso, e ele mandava calcular o valor em 30 segundos, no caso, falei que era 15, na verdade foi 15 segundos, 30 segundos, foi montado, tá, a primeira fiada, tá, desse projeto de alvenaria estrutural. Simples assim. Aí, pegaram o gosto. E aí eles começaram a fazer uma segunda parte do projeto, não vou mostrar todos para vocês, vou mostrar somente alguns, a segunda parte que era relacionado a importar os ferros verticais, né? Vamos importar todos os ferros verticais. Então, dá um play aqui, ele coloca ali, por exemplo, a altura do piso, a altura da laje, um número de esquema, esse número de esquema é uma coisa interna dentro deles, né? Aí vai pegar de acordo com a planilha, vai pedir para poder rodar,
praticamente o item que precisava e, pronto. Em 10 segundos, você conseguiu lançar todos os ferros verticais. Continuando. Aí, partimos agora para o processo da segunda fiada. Tá? Aqui não mostrei, mas praticamente pegou os principais blocos, copiado para cima, a primeira fiada copiou para cima, e teve um deslocamento para a esquerda, tá? Relacionado aos blocos. Só que sabemos que, muitas vezes, esses blocos não conseguem ter a junção corretamente. Então, o que aconteceu? Criou-se um comando que você simplesmente poderia selecionar o primeiro elemento, um bloco de referência, e você seleciona o segundo bloco de referência e calcula o valor. E ele vai descobrir para você automaticamente qual é o bloco que tem que se encaixar ali. Né? Então você pega o primeiro bloco. Fantástico isso. Eu adorei isso aí, adorei, sinceramente. Então você pega o primeiro bloco, o segundo bloco, não tem que se pensar muito, ele vê qual que se encaixa. Claro que tem casos específicos, você tem que fazer isso manualmente, mas é uma solução viável para isso. Aí você tem aí agora um outro raciocínio bem interessante sobre as elevações. Aí, gente, não tem muito segredo. Se eu tenho a primeira fiada pronta e a segunda fiada pronta, tá? É só rodar o comando e dizer qual é a altura do pé direito. Só isso. Você manda rodar, tá? Ele vai fazer um rápido cálculo em cima disso e lança toda a fiada para você. E o que eu tô achando super interessante é, inclusive, que já foram criadas todas as rotinas aí no processo de desenvolvimento do projeto deles aí, né? 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2C. Aparentemente, mesmo quem, sei lá, chegou um estagiário que não segue o passo a passo aqui, vai conferindo 1 a 1 se tá ok, confere esses pontos e vai rodando as rotinas. E aí já adianta o projeto. Desculpa, cortei você, Alan. Não, pode falar. E aí já adianta o projeto, faz o quê? Quanto você estava falando que antes eles faziam em X tempo e passaram a fazer em quanto tempo depois? Então, a ideia inicial é reduzir 3 dias para 45 minutos. Olha só, 1 horinha ali está com o projeto pronto. Exatamente, do pavimento tipo pronto, vamos por assim, né? E detalhe, isso estou falando somente do 3D, tá? Já vou comentar para vocês quais são os passos futuros da Blender, tá? Aí nós criamos um comando, repare que não tem as aberturas das janelas, né? Então nós criamos um comando chamado... Deixa eu te interromper de novo, Paulo, desculpa. A Wendler é uma empresa de projeto, de construção, de execução, vende os blocos estruturais, o que é exatamente? Não, a Wendler é uma empresa, é um escritório de arquitetura que ela presta serviço para construtoras sobre cálculo de alvenaria estrutural e parede de concreto. Perfeito. Tá? Então ela faz projetos para construtoras. Ótimo, ótimo. Uma empresa de projeto, um escritório de... Uma empresa de projetos, exatamente. Tá? Ela não executa, ela só faz projeto de projeto. Inclusive, Já vou dar uma sugestão aqui, ó. Se tiverem procurando parceria, galera da Wendler que está aí no online, pessoal que está nos assistindo e quer fazer alguma parceria com ele, com o Paulo e tal, fala aí, manda e-mail para mim. Se quiserem deixar os contatos, fiquem à vontade e tal, porque essa troca, esse network que acontece aqui, ele é importante também. Importantíssimo, é verdade. Só para poder fechar, o pai do André, o Sr. Arnoldo, tá? Ele foi um dos responsáveis pela norma de parede de concreto aqui no Brasil, tá? Então eles conhecem muito parede de concreto, e nós estamos fazendo tudo isso em parede de concreto também, né? Agora, as aberturas. As aberturas, se dá um clique, ele vai limpar as aberturas. Claro que depois você precisa fazer uns ajustes aí, manuais sobre isso, tá? E um desses ajustes está relacionado a inserir a canaleta automaticamente. Então, você clica no botão de canaleta, tá? Ele já reconhece todas as aberturas e já coloca as canaletas aí embaixo para você, tá? E é isso que está sendo apresentado para vocês. Fizemos isso praticamente em 3 meses, tá? Por que 3 meses? Aí, voltando novamente com o gráfico. Hoje, Dino, lembra desse gráfico que eu falei que está assim, com turbulência? Sim, tá? Porque a gente acerta, a gente erra, a gente acerta, erra. Então, de repente, dá 5 passos para trás e 5 passos para frente, verdade. 5 passos para frente e 1 ou 2 para trás, avança um pouco mais, acerta, viu que errou, enfim. Hoje, como que eu enxergo isso? No momento que você
propõe a trabalhar com criação de famílias, entendimento da ferramenta, templates, associação com o Dynamo. São valores que não se paga. Eu tenho certeza hoje que, se aparecer alguma empresa falar assim para ele, olha, eu tenho um excelente software de alvenaria estrutural, e pode ser muito bom mesmo, tá? Mas pela expertise que foi criada pela empresa, não, eu consigo ter uma performance como eu sonhava há 20 anos atrás com o AutoCAD. Lembra do AutoCAD, que a pessoa adotava o AutoCAD, aprendia a fazer o seu Lisp, aprendia a fazer a sua ferramenta, personalizar a ferramenta, né? Hoje nós estamos conseguindo fazer isso, claro, suas devidas proporções, dentro da ferramenta Revit, que também se consegue fazer isso com outras ferramentas. Fica bem claro, esse contexto, apesar de estar citando Dynamo e Revit, é aplicado para todos os fluxos de trabalho dentro do BIM, principalmente qualquer outra ferramenta que você queira apresentar. ArchiCAD, por exemplo, Tecla, SAP 2000, TQS, independente delas. Tá? Nós temos que entender que essas ferramentas têm que se adaptar à nossa necessidade. E eles conseguiram enxergar muito bem com essa própria ferramenta aqui. Né? E é só para encerrar rapidamente a minha apresentação, vou abrir para perguntas daqui a pouco, mas esses são os projetos que foram feitos pela Vendor. Tá? Eu deveria ter marcado o nome desses projetos, acabei bobeando, mas me perdoem. Mas aqui são os projetos que eles estão, já entregam. Né? São projetos realmente robustos, são projetos realmente calculados, 100% feito em Revit, né? E se consegue trabalhar tranquilamente com compatibilização de projetos, trabalhar praticamente com gestão, compra de material. Tá redondinho o projeto deles. Deixa eu perguntar, Paulo, pode alguém da venda ele pode responder também, tá? Uhum. Vocês conseguem adaptar facilmente, por exemplo, o tipo de bloco? De repente, numa determinada região, um bloco é diferente, ou não quer usar o estrutural, quer usar um outro tipo de bloco qualquer, enfim, consegue se adaptar e manter o padrão? Sim, vamos pensar o seguinte, tá? Quando você fala bloco de alvenaria estrutural, praticamente é uma coisa comum que você tem aí no modo geral, É diferente padrão do Brasil, né? brasão, diferente do bloco de cerâmica, o bloco de vedação, e assim por diante. Tem suas características diferenciadas. Mas vamos tentar entender, vamos tentar melhorar aí no sentido das normas. Mudou a norma de parede de concreto, mudou a norma de alvenaria, mudou a norma de ferragem, ou isso acontece dentro da Blender, tá? Um cliente solicita um estilo de projeto, outro cliente solicita outro estilo de projeto. Eles estão 100% adaptados a isso, tá? Então, sim, respondendo as perguntas, sim, tá? Com a expertise que eles têm. Inclusive, existem templates diferentes para diferentes tipos de clientes. Muito bom. Com certeza vai ter um monte de gente desesperada depois procurando a gente. Alan, disponibiliza o template, o Dynamo. Não, aí eu acho que é bem complicado fazer isso aí, porque são anos e anos de investimento, de tal. Mas é o que eu falei. De repente, vocês desenvolverem projetos em parceria, por que não, né? De repente, Sim, chega alguém lá junto com a Vendela, junto com o Paulo, junto com vocês aí. é, Vocês com vocês próprios, vocês decidem os termos da parceria e começam a trabalhar juntos, né? Porque por que não é, entrar mais projeto? Porque vocês estão aí em Campinas, né? Aí sim. chega alguém lá do Acre, alguém lá do Porto Alegre, alguém lá de Fortaleza, alguém daqui de João Pessoa e tal. E a empresa vai com certeza é interessante para a empresa ampliar cada vez mais essa oferta, né? Perfeito. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Eu tenho dois clientes que me procuraram se podia criar um template para eles de alvenaria. Eu fiz e eu forneci. E nunca mais vendi, e vou explicar o porquê. Uma coisa eu tenho que entender é o seguinte: o fluxo interno de cada empresa, principalmente de alvenaria, apesar que o prédio seja igual, relacionado visualmente, o fluxo interno de trabalho é muito diferente, Alan. Então, eu já trabalhei praticamente com 4 empresas de alvenaria de estrutural diferentes. Todas elas têm um workflow, um fluxo de trabalho diferenciado. Então, não adianta você pegar uma família da Vendor e passar para uma pessoa. Não vai conseguir utilizar e não vai conseguir trabalhar. Por quê? Eu vou falar o seguinte: minha representação técnica não é desse jeito.
eu não trabalho desse jeito com a minha equipe técnica, eu trabalho diferente. Eu não recebo arquivo em AutoCAD, eu recebo, por exemplo, arquivo em uma outra extensão. Então, o entendimento não só do escritório, mas dos parceiros e dos seus clientes é importante. Né? Então, dependendo da situação, tá? Existem clientes, que já aconteceu comigo, que eles queriam só fazer alvenaria. Agora, deixa que a outra empresa faça o cálculo de estrutura. Ah, não, tem outra empresa, por exemplo, que quer fazer tudo. Só que eles querem pegar somente um pavimento. Só para vocês entenderem, tá? A alvenaria estrutural acontece isso de acordo com a área de aço, né? Então, o pavimento típico para eles, cada 4, 5 pavimentos muda a área de aço. Então, em vez de eu replicar esse arquivo 5, 6, 7, 8 vezes com o pavimento típico, eu quero usar o mesmo arquivo típico e eu quero jogar todas as minhas cotas e todos os meus detalhamentos de acordo com o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, você hoje propor uma venda de template, pode ter certeza, aconteceu isso comigo, tá? Eu forneci isso para 2 clientes, um template que foi criado, inclusive, antigamente pela empresa onde eu trabalhava, e esses clientes voltavam e falavam o seguinte, minha representação técnica é assim, meu desenho é assado, e assim por diante. Isso funcionou com steel frame, porque eu já trabalhei também com steel frame, nesse mesmo modelo, esse mesmo conceito. Trabalhei com pré-fabricados. Pré-fabricados é a mesma coisa. Né? Você olha um projeto pré-fabricado, todo mundo fala que é igual, legal. Mas na hora que você entra na fábrica ou na hora que você faz um projeto executivo, na hora que você entende o workflow dessa empresa, muda completamente. Tá? Então, um template, incrível que pareça, não se adapta diretamente a outro cliente. Tá? Eu sempre digo, entenda a ferramenta, entenda o que é template, entenda o que é bloco família paramétrica. Tá? E, por fim, tá? Aí você pode, lá na frente, depois, pensar numa coisa em API, em Dynamo ou algo parecido. Então vamos lá, espero que tenha sido inspiradora aí essa palestra, mas só dando um up aí pra galera. De repente vocês querem criar as próprias soluções de vocês, tá? Entendam bem a ferramenta, tá? Não sei, vocês vão investigar, vale a pena fazer com Curtain Wall, quem é do Revit, vale a pena fazer com família paramétrica mesmo. Quem não quiser fazer com Curtain Wall, dá para fazer de um jeito ou do outro. Paulo pode responder melhor como ele começou. Imagino que tenha sido por Curtain. Eu gosto muito de Curtain Wall, mas às vezes ela não se adapta a tudo que a gente usa, né? Tudo que a gente quer. Eu gosto porque quantifica tudo e tal. E comece a investigar também, pessoal, sobre Dynamo, porque o Dynamo é o futuro do BIM é Dynamo, porque ele vai automatizar todo o processo que não é mecânico dentro do software do Revit e dentro de outros softwares também fora do Revit, tá? Então se junta aí com o pessoal da cidade de vocês, tentem desenvolver, procura alguém que tenha prática com Dynamo, ou começa a estudar isso aí mesmo, começa a mapear o que existe no seu processo que é trabalho repetitivo. Ah não, pensar o projeto leva X tempo, e o resto é só repetição. Clique, clique, clique. Você está pensando na vida e está lá clicando, clicando, clicando. E passa 3 dias clicando, passa uma semana clicando em coisas que é só trabalho mecânico. Qualquer coisa que apenas interfira em você, que possa ser automatizado, né, trabalho repetitivo, investe nisso aí, descobre como fazer, porque você vai acelerar demais o seu projeto. Né? Mas, galera do Revit, que é principalmente meu público, né? Vai na Curtain Wall, vai nas famílias. Olha, eu particularmente... Quem está eu comecei começando a do trabalhar... zero ali, quer melhorar um pouquinho ali a automatização dos projetos deles. Primeira coisa é entender o que é uma cota paramétrica e qual é o comportamento dela dentro do projeto. Porque você tem ali, não só o Curtain Wall, né, que eu uso, inclusive, o Curtain Wall para fazer steel frame, mas você tem também as ferramentas paramétricas em host parede, host laje, né? Você tem host face, né? Então as famílias podem ser criadas dentro da parede. Né? E foi a primeira coisa que eu fiz na Render em 2012, né? Foi colocar as famílias paramétricas dentro da parede. Caso a parede se movimentasse para a esquerda e para a direita, todos os blocos iam acompanhar automaticamente.
né? Lembrando que eu tenho que pensar no fluxo por inteiro. Se o arquiteto alterar o projeto, eu preciso repensar no projeto de modo geral. Então, foi nesse intuito que a gente começou a trabalhar com parede em host. Depois nós percebemos que as alterações, que eram muito poucas sendo feitas em arquitetura, né? E a gente hoje opta em fazer um bloco livre para poder fazer o seu projeto. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com um bloco isolado, né? Por quê? Na hora que você quer trabalhar com abertura, na hora que você precisa trabalhar praticamente com cópia desses elementos, né? Você tem aí uma flexibilidade maior dentro do processo, porque, repito, nós estamos usando o Dynamo para poder customizar. Então, nós achamos muito mais fácil fazer a programação em blocos soltos do que host, né? Por isso que eu falo, não existe um norte único para isso, tá? O que existe é a sua necessidade, tá? Que tem que ser adequada com a própria situação. Então, eu particularmente prefiro estudar o cliente primeiro antes de dar uma resposta um pouco mais concreta. Mas, só ter uma ideia, tá? Era família em host em 2012. Hoje a família é solta, porque nós estamos fazendo o processo via Dynamo, que é muito mais tranquilo. Perfeito. Existe algum software hoje que facilita esse desenho do projeto de alvenaria estrutural? Existem vários softwares, né, Dá que alguns exemplos aí fazem pra isso. gente. Eu vou lembrar um do TQS. O TQS faz alvenaria estrutural automaticamente, tá? Por que não foi adotado isso para algumas empresas que eu atendi, tá? Ah, fica bem claro, nenhum tipo de julgamento relacionado a softwares, nem é esse o intuito, pelo amor de Deus, tá? Não estou querendo dizer isso. Mas algumas coisas que era feito dentro do projeto que eles acharam melhor fazer o processo manual. Mas existem, sim, excelentes softwares. Acho que o Tecla também tem um software muito bom de alvenaria estrutural. Tá? O que acontece é que, geralmente, no caso, o Tecla é um software mais internacional, e atende umas normas um pouco mais internacionais, obviamente, e talvez, isso é uma suposição, tá? Eu não conheço a ferramenta, tá? Deixa bem claro isso, talvez tenha dificuldade de adaptação. TQS pode ter também alguns problemas relacionados a isso, mas não posso avaliar o TQS e nem o Tecla ou qualquer outro software que eu não conheço. O que eu tenho de feedback dos meus clientes é que, olha, eu prefiro fazer muito mais o projeto dentro do Revit, que eu tenho o controle daquilo que eu estou fazendo, né? Esse é o motivo que eles estão utilizando o software. Mas existem vários softwares, sim, tá, no mercado. Você tem um controle maior na personalização, no seu processo, ao invés de você se adaptar, como você mesmo falou, né? Ao invés de você se adaptar à ferramenta, ao que ele entrega, você criar a sua própria solução. E de repente até sair do Revit, sair do Dynamo e criar um próprio software que faz aquilo exatamente que você precisa. Aí já é outro nível, né? Aí já é outra. Por que por que isso é dado como valor para os clientes? Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Eu não vou citar o nome do software, mas eu adorava esse software nos anos 90, né? Com 3 disquetes, você instalava esse software no AutoCAD. Era o melhor software que tinha de arquitetura naquela época, né? Na minha opinião. O que aconteceu, tá? O Dynamo, perdão, chegou o BIM e praticamente o software não conseguiu acompanhar. O segundo caso que eu vou citar para vocês aqui é um caso de uma empresa que fazia projetos de feiras, né? Aqueles estandes, tá? Eles usavam um software específico, né? Eles compravam esse software específico, fazia ele. O que aconteceu? O software não deu mais continuidade, né? Não existiu mais no mercado esse tipo de produto. Então, eu me lembro até hoje, tá, que eu fui fazer uma visita para esse cliente, e eles falaram assim, ó, Paulo, eu sou obrigado hoje manter uma máquina que era o Windows 98, porque esse software só funciona no Windows 98. E é um excelente software, né? Um excelente software. Mas só que esse software foi descontinuado e não deram mais continuação relacionada a ele. Então, no momento que você tem, hoje, um esforço maior de programação via Dynamo, usando somente a ferramenta como Revit, ele pode propor para você a não ter investimentos em outros produtos. Tá? E aí,
fique bem claro, cada caso é um cliente, tá? Então, para esse valor relacionado à venda, a gente entende exatamente isso. Paulo, eu estou controlando minha ferramenta como eu quero, né? Então, não há necessidade de eu adquirir um produto hoje. Pode aparecer um excelente produto daqui a alguns anos, por que não? Né? Mas no momento que eu tenho o controle das ferramentas, do produto, de modo geral, eu não preciso me preocupar relacionado a isso. Então, tome cuidado a qualquer software que vocês forem adquirir. Tá? Veja exatamente o tempo que está de mercado, né? Quais são, como que esses softwares estão no mercado atualmente, tá? Perfeito. É, pense nisso. Muito bom, doutor. Só para encerrar com a pergunta aqui do Elton, você conhece algum plugin no Revit, dentro do Revit, que facilite esse. Beleza, não perfeitamente, mas que já ajude de alguma forma o processo de desenho, de construção, de modelagem de alvenaria estrutural? Não, eu não Algum conheço, plugin já mas pré-pronto aí, já gratuito ou pago no mercado? não conheço, mas parece que alguém dos professores do IPOG, né, não vou tentar pesquisar depois sobre isso, tá? Começaram a desenvolver alguma coisa sobre isso, tá? Mas sobre alvenaria especificamente, não, eu desconheço, tá? Perfeito. Porque eu desconheço? Eu vou explicar. A primeira fiada a gente consegue resolver fácil. O problema é a segunda. Para você acertar a segunda fiada e fazer. O problema da alvenaria estrutural é tudo é amarrado. Tudo é amarrado. Diferente de alvenaria de vedação. Vedação não, tá? Mas alvenaria estrutural, os blocos são amarrados. Então a primeira fiada não é simplesmente um reflexo da segunda fiada. A segunda fiada exige aí uma tensão do projetista que consiga fazer bem a amarração dessa modulação. É esse o problema que existe. Entendi, legal. Beleza, doutor, muito bom. Gostei muito aqui da sua aula, né? Eu gosto muito de participar nessas lives aqui porque eu aprendo muito com vocês. Eu fico cada vez mais impressionado com o que vai surgindo aí, com as soluções que vocês criam. Não só você, mas todos os demais participantes que estão entrando comigo aí no Compartilha BIM, né? Toda terça. E só pra gente encerrar aí, doutor, recado final aí pra turma. Bom, o recado que eu dou para a turma, tá? Acho que desde o começo que eu falei para vocês, tá? Entendam que o BIM realmente veio para chegar, entendam que todas as disciplinas de alvenaria, steel frame, qualquer outra, qualquer ferramenta, tem que se adaptar à nossa realidade. Nunca se adapte à realidade do software. O software tem que se adaptar à sua realidade. Entendam isso, tá? E aí fica aí um grande recado para vocês, que nós somos, com certeza, tá, vitoriosos, tá, nesse momento que nós estamos passando, porque não é fácil continuar produzindo, não é fácil trabalhar como um home office, não é nada disso, não é fácil. Mas nós, brasileiros, nós conseguimos sempre se reinventar, né? Nós conseguimos sempre recriar, tá? Novas possibilidades. Eu sempre falo o seguinte, né? Muita gente chora pelo que está acontecendo, mas existe aquelas pessoas que vendem o lenço para quem está chorando, tá? Então, pensem nesse lado, pense como que vocês podem fazer diferente no momento que nós estamos passando. E há essa possibilidade sim, tá bom? Muito bom, E, doutor. permita eu passar o meu contato, Ah, tá? com Que certeza. aí tem o Ah, meu contato, o WhatsApp, pode procurar sempre aí. anota aí, pessoal. Essa live vai ficar gravada, tá? Não esquece de dar o like aí. Tivemos aí talvez uns 200, 300 pessoas passando por aqui. Ao Oh, que mesmo tempo, cerca legal. de 55 pessoas ali, os picos, né? Mas tivemos quase 300 pessoas passando até agora. Deixa o like, não esquece de se inscrever aí. Participa aí toda terça-feira, esse mesmo horário, das 19 às 20 e pouquinho ali. E é isso aí, galera. Paulo, muito obrigado. Dani, que tá aí nos bastidores aí, galera da Vendler também. Abração aí pra todos. Obrigado. Dionísio que chegou por aí também. Ele disse que tava, perdi e tal, cheguei no final. Mas é isso. Valeuzão, galera. Abração aí e tudo de Obrigado. bueno. Tudo de bom. Um grande Valeu, abraço. valeu.